Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Mais um Faísca tá on na área, nesse período em que o Vasco fica sem jogar e a bola não rola. E eu confesso a você, torcedor, que eu adoro quando a bola rola, porque daí o conteúdo gerado fica mais tranquilo para poder debater com você aqui sobre futebol. E você sabe e tem a dimensão de quanto eu respeito a opinião do torcedor. E hoje eu vou trazer aqui nesse Faísca tá on um tema polêmico, porque eu já tenho o entendimento que quase que a maioria do torcedor do Vasco quer ver o Carille fora, que o Vasco tenha um outro torcedor. A minha função aqui é parar, respirar e fazer o torcedor pensar. Ninguém precisa concordar comigo. Eu quero tentar aqui trazer argumentos para que o Carille possa continuar à frente do Vasco nessas empreitadas que o Vasco vai ter ainda para frente. Eu acho que é muito cedo. Mas enfim, daqui a pouco eu chego nesse assunto. Já vou pedir para você por aqui, deixe o seu like, compartilhe esse Faísca nas suas redes sociais, que é sempre importante para o nosso trabalho. Aliás, importante também é você que tem a possibilidade de investir o seu dinheiro, escanear esse QR Code que está aí na tela, do Jean Reversê. O Jean Reversê, que é aqui do estado de Santa Catarina, tem a possibilidade de oferecer para você inúmeras condições para que você possa investir o seu dinheiro. Os imóveis em Santa Catarina têm uma rentabilidade absurda. A gente não pode esquecer que dos 5 metros quadrados mais caros do nosso país, 3 estão em Santa Catarina. Então, tem a possibilidade de você vir curtir o nosso litoral, morar, passar férias e também investir o seu dinheiro. Ele tem a carteira e a possibilidade de mostrar para você Itajaí, Navegantes. Quando a gente fala em Navegantes, é o aeroporto próximo a Penha, que ele também tem a possibilidade, que é a terra do Beto Carreiro, esse parque temático fantástico. Balneário Camboriú, Barra Velha, enfim, todas as possibilidades que estão aí na tela. Inclusive, se você for um corretor de imóveis também e quiser aí fazer uma parceria com o Jean, só escanear, chama ele para a resenha, que pode ficar bom para todo mundo. Então, você que é vascaíno, que está me assistindo, olha, eu se fosse você, escaneava e chamava ele para trocar uma ideia. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Depois da vinheta, eu volto, falando muito sobre o trabalho do Carille e por que eu imagino que é muito cedo para a gente pedir a cabeça desse treinador. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, eu vejo nas redes sociais, desde a eliminação do Vasco perante a equipe do Flamengo, que o torcedor do Vasco quer a saída do Carille. Não na totalidade. Muitos torcedores acham que com o Carille o Vasco não vai chegar a lugar nenhum. Aliás, a minha falecida avó sempre usava esses ditados populares, clichês, que eu não gosto de empregar no futebol, mas eu entendo quando eles são utilizados. Aquilo que começa errado, geralmente termina errado. A chegada do Carille ao Vasco foi cercada por grande desconfiança, porque o torcedor vascaíno estava na expectativa do Renato Gaúcho. E até por estilos e modelos de jogo, a gente não entendeu muito o porquê que o Vasco saiu do Renato Gaúcho e do Carille. E olha que eu entendo, pelo elenco que o Vasco tem,
Não é um elenco de grandes nomes, de um time que joga para frente, de um time que vai ser dominante, como o Renato Gaúcho gosta. Eu acho que se encaixa até mais naquilo que o Carille imagina. Só que daí tem uma questão que eu já debati algumas vezes aqui com o Flávio, com o Emerson, com o Cerdeira, com o Sérgio, com o Diego, mas principalmente com o Sérgio, com o Flávio, perdão. Que o Flávio diz que o Vasco tem uma cultura de jogar para frente. Só que essa cultura, na minha opinião, ela andou se perdendo em determinado momento. O Vasco já não consegue mais montar times que vão propor o jogo. Por exemplo, se você vê o Vasco de 89, era uma equipe que gastava bola, uma equipe assim que era um meio de campo leve, gostoso, bonito de ver jogar. O Vasco do final da década de 90, quando vocês têm meias da qualidade de Pedrinho, de Ramon, de Juninho, lateral Felipe, o Luizinho, que muita gente se engana e acha que o Luizinho só dava porrada. O Luizinho era um volante que jogava muita bola. E para quem não lembra, o Luizinho no Botafogo chegou a ser meia, depois no Vasco que ele é recuado. Então, assim, o Vasco tinha muitos jogadores bons de bola que conseguia propor o jogo, mas num determinado momento isso acabou se perdendo. Então, assim, essa questão cultural do Vasco de jogar com a bola é algo que não me pega mais. Infelizmente, a gente se perdeu. Se o Vasco tivesse a possibilidade de contratar bons jogadores para fazer ser uma equipe dominante novamente. Voltando ao Carille. Então, ele chega com a rejeição do torcedor do Vasco. E o Vasco se apresenta na primeira semana de janeiro e vai fazer uma pré-temporada. Inicia o estadual com uma equipe completamente alternativa. De jogadores renegados, Zé Gabriel, De Luca, com o Vitor Luiz de capitão e tudo mais. E é uma equipe que não agradou. Ele faz a sua estreia no dia 23 de janeiro contra o Madureira em Manaus. Um jogo que, inclusive, o Emerson Rocha esteve presente. E nessa partida, ele tenta uma escalação da equipe do Vasco que a gente, em determinado momento, eu particularmente, achei que era uma escalação bem arriscada. O torcedor se empolgou, e é normal do torcedor se empolgar. Naquela partida, ele saiu jogando com Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Oliveira, foi o zagueiro naquela oportunidade, depois se machucou e termina o campeonato com Lucas Freitas e Piton. Aí veio o meio de campo que todo mundo achava que ia dar certo e eu sempre fui muito resiliente quanto a esse meio de campo, achando que poderia não dar certo, que era o meio de campo com Jair, Paulinho e Tietê. Então, lá na frente tinha aquele esquema da árvore de Natal, que era uma herança ainda do Felipe. Então, eu vou trazer aqui na tela para o torcedor ter o entendimento. A gente tinha aqui os três volantes, aí tinha Alex Teixeira aqui de um lado, o Verrete aqui e o Felipe Coutinho. Se a gente olhar, mais ou menos arma aquela árvore de Natal que ano passado o Felipe terminou os últimos 3 jogos. Mas esse modelo aqui não foi o modelo que o Carille gosta de atuar. O Carille, na sua carreira inteira, nunca utilizou um modelo igual esse aqui, sabe? E os jogos foram transcorrendo e o Carille tenta mudar e dar a sua identidade para a equipe do Vasco. Em alguns momentos, voltou com 3 volantes, em outros momentos, tentou apenas 2 volantes, que foi como o Vasco termina o Campeonato Carioca sendo derrotado pelo rival, que é o espelho da equipe que vence o Nova Iguaçu no meio da outra semana. E daí como é que fez o Carille? Ele acabou colocando 2 volantes, aqui com Hugo Moura ao lado do Paulinho, Rayan de um lado, Verrete na frente, aqui no meio de campo, o Coutinho e o Nuno. Então, basicamente, termina na zona de conforto do Carille, que é esse 4-2-3-1. Mas para esse 4-2-1-2-3-1 funcionar, ainda faltam algumas peças, porque o ideal é você ter um extrema construtor, que parece ser o caso do Nuno, pelo lado de cá, e o problema está nesse jogador de velocidade para buscar a profundidade. O Rayan não é e nunca vai ser esse jogador. E o Rayan chega para ser titular com o Carille vindo do Sul-Americano Sub-20. Ou seja, ele chega na equipe do Vasco. Sabe aquela história, torcedor, do cara. A gente sempre usa esse clichê. Trocou o pneu com o carro andando. O que o Carille fez na Copa do Brasil e no Campeonato Carioca até agora foi só trocar o pneu com o carro andando. Então, eu não consigo ainda crucificar o trabalho do Carille
sem antes dar a oportunidade que ele possa melhorar o desempenho dessa equipe. O Vasco, a gente trouxe aqui no canal, em diversas oportunidades, num determinado momento era a equipe da Série A que menos finalizava a gol. Isso em todos os campeonatos. Por exemplo, o Vitória lá no Campeonato Baiano finalizava mais do que o Vasco. Qualquer equipe, só usei o Vitória aqui por exemplo. O Fortaleza finaliza mais que o Vasco. O Botafogo finaliza mais que o Vasco. O São Paulo no Campeonato Paulista finaliza mais que o Vasco. O Mirassol no Campeonato Paulista finaliza mais que o Vasco. E isso era um dado que já chamava atenção. Agora, por que finaliza mais que o Vasco? Porque o Vasco não tem atacantes, é um problema crônico do Vasco. E esse problema acabou ficando ainda mais fácil de ser interpretado quando termina o Campeonato Carioca, fase classificação, você analisa os números e descobre que o Vasco finalizou menos que o Bangu, que foi rebaixado. Pasmem. Ou seja, o Vasco tem uma dificuldade gigantesca na criação e na hora de finalizar essas jogadas. E na última semana, chegaram para esse setor 3 jogadores. O Garré, o Lloyd e o Nuno. Num primeiro momento, quem já chegou atropelando foi o Nuno. Já deu assistência, já fez gol e parece ser titular dessa equipe do Vasco. Agora, a gente vai precisar de alguém que faça o outro lado do campo. Eu não vejo o Ryan como esse jogador. É questão de trabalhar e treinar, ver se o Garré pode jogar por ali. Só que o Garré não vai buscar a profundidade. A gente vai ter, de novo, 2 extremas construtores e basicamente quase que vai colar no Felipe Coutinho. A gente precisa desse jogador de velocidade para atacar o fundo. E tem uma questão que também precisa ser ajuste, é o Verratti. O Verratti está completamente deslocado nesse modelo que o Vasco está jogando. Principalmente quando o Vasco enfrenta equipes de um poderio técnico e tático alto, como é o caso do rival hoje. O Verratti praticamente não participa do jogo. Não consegue finalização, não consegue arrastar, que não é a característica dele, não consegue fazer parede, que não é a característica dele, não sustenta a bola lá na frente. O Verratti basicamente, eu até vou pegar aqui para basicamente o que serviu o Verratti nesse campeonato carioca. Mesmo sendo o artilheiro da equipe, é a hora que tem o tiro de meta, em que o Léo Jardim vai cobrar o tiro de meta, em que as duas equipes aqui acabam se sobrepondo, vem todo mundo para um setor do campo. Claro que aqui eu estou colocando de uma forma grosseira. O Verratti, cadê o 9 do Vasco aqui? Aqui, pronto, tá aqui o Verratti. Basicamente, o Léo Jardim tenta achar o Verratti aqui no meio num tiro de meta para ver se ele ganha a primeira ou a segunda bola. É isso que, taticamente, é o que o Verratti está ajudando a equipe do Vasco hoje. Porque em outras fases do jogo, infelizmente, o Verratti está ajudando muito pouco. Claro que na bola aérea defensiva, ele também é o cara do primeiro pau, é o cara que, quando tem escanteio contra o Vasco, está sempre ajudando aqui, mas é muito pouco. Então, torcedor, quais são os argumentos que eu estou trazendo aqui para você para a gente analisar o Carille? Ele não tinha jogadores, ele recebeu jogadores no meio da temporada e o modelo de jogo que ele gosta de jogar, agora que parece que chegaram alguns jogadores. Claro que o grande treinador, o treinador da primeira prateleira do mundo, é aquele treinador que consegue adaptar os jogadores que tem em mão ao melhor modelo. Eu não sei se o Carille tem essa capacidade. Então, o ideal é dar essa zona de conforto para o Carille, que ele tenha a possibilidade agora que com esses reforços ele possa remodelar essa equipe do Vasco. E eu não paro por aí. Para esse trabalho dar certo, vai precisar sim de pelo menos mais 2 contratações de jogadores de velocidade. Porque o Lloyd, até agora, eu não consegui nem entender ainda o lado que ele joga. Se vai ser o direito, ou vai ser o esquerdo, ou aquilo que ele vai entregar. Porque taticamente passa longe daquilo que a gente imagina que possa ser titular dessa equipe do Vasco. Isso é num primeiro momento, numa primeira impressão. Quem sabe, com mais adaptação, entrosamento, com mais orientações da comissão técnica, o Lloyd possa vir esse jogador para jogar pela beirada do campo. Então, torcedor, a resenha e o tema principal hoje do meu Faísca Tá On para você aqui é isso. Eu acho que não adianta a gente crucificar o Carille antes de poder observar essas 3 semanas que ele tem para trabalhar, inclusive, nesse momento aqui do Faísca Tá On, o Vasco está tendo um jogo treino aí contra o Maricá, com certeza esse resultado durante a programação você vai ter aqui, e a gente já vai ter uma ideia do que será esse Vasco daqui para frente. Tomara que o Tietchan já esteja recuperado, que possa jogar, porque tem muitas posições ainda que o Vasco não tem o titular. A gente sabe que titular hoje, o Léo Jardim
o PH, o João Vitor. O parceiro do João Vitor ainda tá pulando essa posição. E o Piton. Hugo Moura, o parceiro do Hugo Moura, a gente também não tem entendimento ainda quem é. Coutinho, o Nuno, esse atacante de beirada, a gente também não sabe quem é. E lá na frente, Verratti podendo revezar com o Ryan ou com alguém que possa dar aí um maior volume de jogo pro Vasco. Beleza, torcedor? Gostou dessa conversa de hoje? Gostou dessa resenha? Antes de fechar, por favor, eu peço para você, senta o dedão no like, não custa nada. Deixa o dedão no like, compartilhe nas suas redes sociais. Se você continua achando que o Carille não serve, que o Carille é tranqueiro, que o Carille é ruim, zero problema. Deixa o comentário aí embaixo que eu leio todos eles. E semana que vem eu retorno aqui no Faísca, quem sabe já começando a montar essa nova equipe do Vasco, porque daí a gente já vai ter as informações do que o Carille está pensando para esse Vasco daqui para frente. Abraço, galera, um ótimo final de semana e a gente se esbarra aí na programação do Ave Mais e também na Atenção Vascaínas. Valeu! Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e o melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96 AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!